Muy buenos dias, família saudável! Passo por aqui para resolver uma dúvida recorrente nos meus cursos, nas formações e nos workshops. Se tiver por aí alguém ao outro lado do ecrã que me diga se ouvem bem, se tem boa conexão, se o som chega perfeito, metam um coração, um like, simplesmente para eu saber que está tudo a funcionar corretamente. Oi. Boa, perfeito. Então, hoje o tema que me traz aqui é basicamente compartilhar com vocês qual é a razão principal que leva a um aumento de peso para todas aquelas pessoas que estão numa fase de transição para o vegetarianismo ou inclusive para uma dieta vegana. Ou uma dieta baseada em plantas, que neste caso muitas vezes o problema essencial é uma falta de informação e uma falta de prática para poder perceber o que é que não está a funcionar corretamente. Então, basicamente, porque é que as pessoas que vegetarianizam a sua alimentação normalmente sofrem um aumento de peso? Isto é algo muito comum que as pessoas sempre se queixam, porque é quase como uma contradição, não é? Ou seja, é aquela questão de, então agora que tenho uma dieta baseada em plantas, vegetariana, que é supostamente mais saudável, então aumentei de peso. Primeiro, temos que fazer aqui duas diferenciações. Por um lado, uma coisa é o ser saudável e por outro lado é o aspecto físico. Evidentemente, quanto mais saudável, mais natural será o teu peso. Mas, ainda assim, temos que perceber, por um lado, o ser saudável não está comprometido com ou seja, o ser vegetariano não está comprometido com ser extremamente saudável ou ter uma saúde perfeita. Então, há muitos vegetarianos que a primeira coisa que fazem é, ok, deixam de comer carne e peixe, mas começam a comer muitos industrializados, muitas bolachinhas, tudo o que são alimentos empacotados, processados, industrializados, que estão carregados de químicos, conservantes, etc. Mas o que é que acontece mesmo ainda fazendo uma transição e adotando uma alimentação normal, sem grandes excessos? Porque é que as pessoas normalmente aumentam de peso e isso é uma das coisas pelas quais às vezes essa transição não tem sucesso, porque as pessoas começam a ver que têm mais inchaço abdominal, aumentam de peso, então ficam desanimadas, porque depois a única coisa que priorizam é basicamente o aspecto físico e não tanto o aspecto saúde integral, porque depois o peso natural vem também com o tempo. Mas vamos identificar quais são esses problemitas que normalmente acontecem e que muitas vezes nem somos conscientes e que é algo natural. Bem, vamos começar a pôr um exemplo de uma pessoa uma pessoa que tem uma alimentação normal, tradicional, regional portuguesa, digamos, e quer começar a fazer uma transição para uma alimentação de base vegetal. Bem, se nós fôssemos agora fazer uma análise da dieta standard cá em Portugal, ou inclusive Europa Ocidental, incluso no mundo, vamos ver que a dieta global é hiperproteica, ou seja, é riquíssima em proteínas e baixa em hidratos de carbono. Então, ainda por cima, se nos cedemos aos meios de comunicação que constantemente nos estão a lançar cada dia uma dieta e uma nova tendência ou uma moda sobre dietas de emagrecimento, não sei o quê. Então, o que é que vai acontecer? Que as pessoas, ao fim e ao cabo, acabam por ficar confusas porque consideram que, de facto, uma dieta low carb seria o ideal. Então, precisamente quando se faz esta transição para a alimentação de base vegetal, número 1, o que é que costuma acontecer? Vamos pensar que então uma pessoa normal passa para o vegetarianismo, a primeira coisa que faz é deixa de comer carne e peixe e em substituto a estes dois grandes macronutrientes, o que vai começar a comer é ovos e lacticínios. Então, claro, acaba de fazer uma grande má transição. Porquê? Porque, claro, é quase como os alimentos de refúgio. Então, porquê é que esta pessoa normalmente, quando deixa a carne e o peixe, passa a comer ovos e lácteos? Precisamente pelo medo do tema da proteína. Mas aqui temos que desmistificar desde o minuto zero para aquelas pessoas que têm medo à falta ou à carência de proteína, que em primeiro lugar pensem, e nomeadamente quem é mamãe e está ao outro lado do ecrã, pensem numa coisa que é super importante. Já se perguntaram quanta proteína tem o leite materno? E, no entanto, o leite materno é o que faz crescer e florescer o nosso bebê, é o que realmente faz com que o nosso bebê cresça de uma forma saudável, que construa os seus músculos, os seus tecidos, etc. Portanto,
Quanta proteína tem o leite materno? 1%, ou seja, é ridículo ter preocupação com o tema da proteína. Até porque, realmente, o que é que significa proteína? São aminoácidos. Pensem, metaforicamente, pensem que a proteína é como se fosse os tijolos de uma casa, que para construir todo um muro é preciso encaixá-los um a um. E basicamente a proteína é isso, são aminoácidos, são cadeias, são então como tijolos, como cadeias que estão compostas assim. Isto seria uma proteína completa. Se eu, de facto, o que eu quero é transitar então para esta alimentação de base vegetal, se eu deixo a carne e o peixe e passo para os ovos e os lácteos, além de fazer uma transição para 2 alimentos continuam a ser derivados de origem animal, são alimentos que continuam a ser alimentos extremamente acidificantes, ou seja, não de sabor ácido, mas são alimentos que inflamam o organismo, que intoxicam o organismo e, portanto, além disso, os ovos e o leite, uma coisa que podemos destacar, evidentemente, é a quantidade de gorduras saturadas que tem. Então, esta pessoa o que é que acaba de fazer? Acaba de fazer uma transição, ok, deixo a carne e o peixe, mas ao continuar a consumir ovos e leite, continua a consumir 2 alimentos extremamente acidificantes e inflamatórios e, além disso, ricos em gordura. Antes estava a consumir alimentos extremamente inflamatórios, mas não tinham tanta gordura. Então agora aqui já temos um ponto chave no que muitas pessoas não identificam, não é? E isto tem a ver com esse medo de proteína. Então quanta proteína realmente precisamos de consumir por dia? O bebê não está preocupado quanta proteína tem que consumir por dia, e, no entanto, o único que bebe é o leite materno e apenas tem 1% de proteína. Além disso, o excesso proteico gera resíduos tóxicos no nosso organismo, portanto não temos que ter tantíssima preocupação. E mesmo aquelas pessoas que já têm uma alimentação vegana, uma das coisas que normalmente costumam se defender de alguma forma por dizer, ok, no reino vegetal nós temos tudo o que precisamos, temos todas as vitaminas e minerais e não é necessário colocar tudo de uma só vez no prato, porque senão o que irá acontecer é que a tua digestão será uma digestão de pós-guerra, porque quantos mais alimentos, mais difícil, mais lenta será a tua digestão e, portanto, a absorção de nutrientes para poder metabolizar também será mais difícil. Portanto, aqui começamos a fazer com que a nossa máquina seja cada vez mais lenta e então mais difícil de funcionar corretamente. Quando não funciona corretamente, aparecem todos os problemas, porque há um colapso, e esse colapso é o que faz com que também aumentemos de peso. No fundo, o peso pode vir derivado de muitas coisas, não só por um mau hábito ou por uma má alimentação, como também por o consumo de algum ingrediente em excesso em concreto, mas nomeadamente sempre é por um acúmulo de toxinas ou por uma ineficiência metabólica do nosso organismo. Portanto, aqui temos 2 causas principais: estilo de vida, epigenética, é fundamental. Portanto, vamos continuar com o exemplo. Esta pessoa fez esta transição, começou a comer muita gordura, então o seu corpo continua inflamado, intoxicado e ainda por cima colapsado, porque as células não conseguem desempenhar todas as suas funções de uma forma correta devido a que estão cobertas por excesso de gordura. Por outro lado, o que é que costuma acontecer? Como eu já sou vegetariano ou vegano, então posso comer mais. É verdade que podes comer mais, é verdade, mas é preciso comer mais, mas bem. E o que acontece é que normalmente as pessoas, quando vegetarianizam ou veganizam a sua dieta, normalmente o que acontece é que comem mais e mexem-se menos, movem-se menos, exercitam menos o seu corpo. Então, o ser vegetariano, vegano ou comer 100% à base de plantas, isto não quer dizer, nem significa ter um aspecto maravilhoso, ser super magrinho, não tem nada a ver. Portanto, é assim que existem pessoas veganas, curti-veganas, macrobióticas, entre qualquer outra teoria em termos alimentares, com muitos problemas de peso. Então, chega àquela conclusão de que diz, então, onde é que está o problema? Onde é que está o ponto-chave para eu poder melhorar? Então, isso desanima muitas pessoas a regredir para trás. O que é que acontece? Quando tens uma alimentação baseada em carne, peixe, ovos e laticínios, o teu corpo está extremamente inflamado e até podes ter um peso que a ti te agrada, mas em termos de saúde, com certeza não terás clareza mental, nem foco, terás outros desequilíbrios digestivos, hormonais, inclusive depressivos. Então, tudo tem a ver com tudo. A alimentação está diretamente correlacionada também com a nossa parte mental, por isso, parte mental e não só, sistema hormonal, digestivo, etc. Então, importante, sim, podes comer mais, mas mais do quê? Então, uma das coisas que nós podemos identificar, vamos fazer aqui um exercício, um exemplo.
Uma coisa que muitas pessoas quando vegetarianizam a dieta é porque normalmente adoram vegetais e então vamos pôr o exemplo de alguém que prepara uma salada. Ok, então vamos fazer uma saladinha, faz uma saladinha toda XPTO, o que acontece é que essa saladinha acaba de se converter numa saladinha de pós-guerra. Porquê? Porque esta pessoa, normalmente o que faz é, abre o frigorífico, ok, então um bocadinho disto, um bocadinho disto, um bocadinho daquilo. Se for uma pessoa vegetariana vai ser ovo, atum, depois vai colocar vegetais, depois vai colocar frutos secos, depois vai colocar as lentilhas que sobraram de ontem à noite, depois vai colocar não sei o quê. Ok, acaba de confeccionar uma salada, mas salada não é sinónimo de saudável, porque a salada pode levar condimentos carregados de açúcar, conservantes e aditivos. Neste caso em concreto, ainda que não leve nada disto, se é uma salada com 50 mil ingredientes, então acabas de começar uma digestão de pós-guerra, porque a maior quantidade de ingredientes, mais lenta será a tua digestão e mais difícil será de metabolizar. Portanto, aqui eu sempre costumo dizer que isto é um prato de pós-guerra. E o prato de pós-guerra traz como consequência, traz por um lado prazer momentâneo, mas por outro lado uma digestão de pós-guerra. Portanto, é preciso cuidar isto. Como é que nós podemos resolver esta situação? Tanto o ponto número 1 como o ponto número 2. Nomeadamente, aumentar a quantidade de vegetais. Porque o que acontece é que muitas pessoas que transitam para o vegetarianismo ou inclusive para uma dieta vegana, 100% vegana, o que acontece é que, ok, deixam de comer carne, deixam de comer peixe, inclusive deixam de comer ovos, deixam de comer lacticínios. Perfeito, fantástico, porque acabam de fazer uma grande conquista, acabam de deixar de consumir grandes categorias de alimentos que são extremamente inflamatórias e acidificantes para o nosso organismo, mas não aumentaram a quantidade de frutas e vegetais, que são os alimentos mais ricos em água. Então, o que é que acontece aqui? No fundo, acabam por consumir muito de outros alimentos, ou seja, muitos frutos secos, muita leguminosa, muita farinha, muitos derivados, muitos produtos integrais que têm pouca água. Então, são muito concentrados nutricionalmente. É verdade que têm muita proteína, têm muitas vitaminas e não sei o quê, mas, por outro lado, não têm água. E, no fundo, o nosso corpo está feito de água. Somos mais de um 70% de água. Então, temos que comer a nossa bebida e beber a nossa comida. Então, um tip, seja qualquer que seja o teu tipo de alimentação, come sempre alimentos riquíssimos em água. Então, este é um dos grandes defeitos. Pessoas vegetarianas, veganas, consomem muitos frutos secos, muitas sementes, muita farinha, revejo. Se não façam este exercício, alguém que seja do Porto e se conhece o Festival Vegetariano Vegifest, ou seja, de Lisboa e conhece qualquer outro festival, se vocês repararem, a maioria das banquinhas que existem em todos estes mercados de alimentação sustentável e saudável são doces. Então, de 100, 90 são banquinhas de doces. O que é que isto nos está a dizer? Que, ok, fizemos uma transição para melhor ou para pior. Aqui o que temos que transitar é para uma alimentação de base vegetal. Realmente plant-based é basada em plantas. Oi, mas vamos comer então mais plantas. Não só o facto de que seja de base vegetal. Vamos pôr outro exemplo. A manteiga é de base vegetal, mas não por isso é saudável, continua a ser um alimento extremamente acidificante. Portanto, este é outro tipo pelo qual as pessoas, quando vegetarianizam ou veganizam ou flexi-vegetarianizam a sua dieta, aumentam de peso precisamente por isto. Por outro lado, um tema que pode provocar também aumento de peso e não está diretamente relacionado com a quantidade nem o tipo de alimento que consomem. Nomeadamente o inchaço abdominal é algo que é normal, porque quando transitas para uma alimentação mais baseada em plantas, tem mais fibra, nomeadamente se consomes vegetais, inclusive frutas, mas a fruta não tanto porque contém muitíssima água, quase o 100% é água. Inclusive uma banana, as pessoas têm medo de comer banana, banana não, tem 75% de água, por isso come bananas à vontade. Por outro lado, este inchaço abdominal é normal porque tem a ver com a presença de fibra na maioria dos alimentos, mas é um inchaço abdominal que desaparece a partir do momento que o corpo se habitua. Então, o que é que provoca muitas vezes um incremento de peso e que as pessoas pensam que é por culpa de algum ingrediente em concreto? Em primeiro lugar, temos que desmitificar isso. Não há nenhum alimento realmente que engorde nem que emagrece. Ou seja, o corpo é o que se depura a si mesmo. Portanto, o corpo é o que se depura, desintoxica, é o que se autorregenera de forma automática. Não existem alimentos milagrosos. A única cura milagrosa seria o jejum, que assim o sabem fazer muito bem os bebés e os cães, verdade? Quando estão doentes, a primeira coisa que fazem é jejuar quando se sentem desequilibrados ou fora do seu estado normal. Então, uma das coisas que costuma acontecer são essas misturas de pós-guerra, ou seja, menos é mais. Quanto mais possam simplificar os vossos pratos, melhor.
E agora aqui entra a questão, Catarina, mas não é preciso comer variado e equilibrado? Sim, mas o variado e equilibrado pode ser durante o teu dia, durante a tua semana, durante o teu mês, durante os 365 dias do ano. Mais importante que comer quantidade enquanto a número de ingredientes é a qualidade daquilo que tu comes, dos alimentos que tu comes, que sejam frescos, puros, orgânicos, naturais. E, nomeadamente, que exista uma grande presença de vegetais. Se puder ser muitos vegetais de folha verde, muita hortaliça, muito vegetal. Porque, no fundo, é isso do que se trata. Ou seja, quando vegetarianizas, não se trata de eu sou um rei ou a rainha porque já não compro carne nem peixe. Não, isso, ok, já fizeste um grande passo para a tua saúde, o que é ótimo, mas o ideal seria realmente aumentar. Isto seria uma solução ideal, ou seja, na medida que aumentas a quantidade de frutas e vegetais, vais comer menos do outro. Ao mesmo tempo, vais hidratar o teu corpo. E sou muito chata com o tema da hidratação através das frutas, por exemplo, porque é a melhor água biológica que nós temos, não é? Muitas pessoas me questionam, Catarina, qual é a melhor água? É a água da torneira? É a água da monchique? É a água da garrafa? É a água da fonte? Qual é a melhor água? Realmente, se pensarmos na água da torneira, bem por canos, é água que traz muitas toxinas. Se pensarmos nestes filtros, é treta, porque isto no fundo não elimina os metais pesados da água. Por outro lado, se pensarmos na garrafa em qualquer marca de águas que prometem ser alcalinas, estão engarrafadas em plástico, portanto também estão carregadas de metais pesados e outros tóxicos que acabam por afetar a saúde. Então, qual é a melhor água? É a que está presente nas frutas, porque as frutas, a maioria delas, a exceção da banana, que apenas tem um 75%, apenas não, que já é bastante para ser uma fruta concentrada, tem 75% de água, mas o resto é quase 90%, por não dizer 100%, quando falamos dos melões, ou seja, melancia, melão, meloa, etc. Então, esta água é a melhor água porque é uma água biológica, ou seja, a natureza já se encarregou de fazer não só as plantas, a fotossíntese, senão o processo de destilação, ou seja, de absorver tudo o que tem de bom e o que não tem de bom não fica nesta fruta ou na flor. Portanto, entre beber água normal e a água de uma fruta, e quando digo fruta é comer a fruta, é melhor a água da fruta porque além de ser água, tem vitaminas e minerais, o que é ótimo para regular o teu sistema metabólico. E falando de sistema metabólico e voltando às misturas, quando fazemos muitas misturas, o nosso sistema metabólico não consegue absorver eficazmente aquilo que estamos a comer. Então imaginem, uma situação que acontece frequentemente é que muitas pessoas têm, por exemplo, praticam uma alimentação de base vegetal, mas se o prato não for bem combinado, se não for, e quando digo bem combinado, existe uma teoria sobre a combinação dos alimentos, nos que é super importante que não haja, ou seja, que haja só um tipo de proteína, nunca misturar frutas doces com frutas ácidas, porque gera putrefacção. Depois, se quiserem, podemos fazer um vídeo em concreto sobre a teoria da combinação dos alimentos. O que é que gera estas misturas de pós-guerra? Quando eu tenho muitos ingredientes no meu prato e mal combinados, vamos pôr um exemplo, morango com banana, todo mundo ama, mas é um veneno, porque é uma fruta ácida com uma fruta doce. E o que é que isto significa? São dois alimentos que têm um pH, ou seja, têm um tempo de digestão, um potencial de hidrogênio diferente, e o corpo requer tempos de digestão diferente para poder queimar e transformar esse alimento. O que é que acontece precisamente quando fazemos esta mistura? Que estes dois alimentos, como têm tempos de digestão diferentes, um digere-se muito rápido e outro muito lento, algum deles vai apodrecer dentro do intestino. E quando apodrece, provoca fermentação, e a fermentação é o que provoca gases, e daí tu teres pum, sim, e esse inchaço abdominal e esse pum constante tem a ver, muitas vezes, não com um alimento que te cai mal em concreto, senão a forma em como o combinas. Portanto, quanto mais simplificado e descomplicado, muito melhor. Depois, mais coisinhas que eu vos posso contar, não sei se vocês têm dúvidas por aí, ou alguém se identifica nisto ou não. Podem partilhar coisas. Algumas soluções. O estar bem informado. Quando estiver disponibilidade, fala assim da combinação dos alimentos. Vamos a isso. Vou só apontar aqui 2 apontamentos e agora falamos da combinação dos alimentos. Então, outro apontamento. Dizemos que este incremento de peso normalmente tem a ver por uma maior quantidade de hidratos de carbono, consumo de hidratos de carbono, ok? Porque no reino vegetal, tirando a proteína de origem animal, tudo são hidratos de carbono, mas realmente é o alimento fisiológico. Pensem que hidrato de carbono significa açúcar. Existem simples e complexos. Os complexos seriam aqueles que todo mundo conhece. Massa, arroz, bolachas, tudo o que tem farinhas e tudo o que é um hidrato de carbono comum, todos nós conhecemos. E por outro lado teríamos os simples, que englobaríamos os açúcares,
tanto refinados como não refinados, como as frutas. E porquê é que isto é assim? Os simples digerem-se muito rápido, enquanto que os complexos digerem-se de uma forma muito mais lenta. O que é que acontece? Quando eu misturo um hidrato de carbono complexo com um hidrato de carbono simples, imaginem, arroz com fruta, aí geramos uma putrefação maravilhosa. Então, este tipo de misturas são estas misturas que provocam inchaço abdominal, que provocam pum. E o pior de tudo não é o provocar pum, é que metabolicamente o teu sistema não vai absorver o teu prato, aquilo que tu estás a comer corretamente. Muitas pessoas têm uma alimentação de base vegetal, orgânica, com alimentos frescos, com alimentos de qualidade e, no entanto, sentem-se doentes. Já nem falamos do aumento de peso, mas sim sentem-se doentes. E isto tem a ver com essa má combinação e uma incorreta seleção de ingredientes. Portanto, como é que nós podemos solucionar isto? Estar bem informado. Prática pessoal, ou seja, vai experimentando, instintivamente tu sabes qual é o alimento que te cai melhor, que te cai pior e quais são aqueles alimentos que realmente se te caem mal, para que vais continuar a comê-los? Porque viste num post no Instagram, porque leste alguma revista que te dizia que isto era maravilhoso para isto. Sim, mas cada ser é bioindividual. Temos umas necessidades físicas, mentais, umas necessidades fisiológicas completamente diferentes um de outros. E por isso, ainda ontem falávamos nos 10 tips sobre como comer fora de casa saudavelmente, falámos precisamente deste assunto. Por outro lado, outro dos medos que leva as pessoas neste processo de transição é o tema do ferro e o tema do cálcio. E por isso as pessoas deixam de comer a carne e o peixe e então aumentam de uma forma exponencial a quantidade de lácteos, o que não é nada bom. As pessoas, nomeadamente as pessoas maiorzinhas, consideram que os lácteos são alimentos que calcificam os ossos, não é? Porque prometem-nos que têm muito cálcio. Talvez o leite que era tirado das vacas nas gerações passadas, provavelmente não só tinha cálcio, como também tinha probióticos, o que era ótimo para a nossa flora intestinal. Hoje a nossa flora intestinal está cada vez mais desequilibrada. Sempre digo, o intestino não pensa, mas influi nos pensamentos. E por isso, quando estás obstipada 2 semanas, pagas as favas com o mundo inteiro e ainda por cima o teu organismo não está bem, e portanto a tua mente também não. O tema do cálcio, o que é que acontece? As pessoas, como estava a dizer, as pessoas consomem lacticínios porque consideram que efetivamente vão calcificar os seus ossos, vão ficar com os dentes fortes e tudo pelo contrário. Tanto é assim que existem pessoas que comem carne, peixe, ovos e lácteos com maior taxa de osteoporose que propriamente as pessoas que não consomem qualquer tipo de lacticínio. Isto porque é que se produz? Basicamente porque os lácteos são alimentos extremamente acidificantes, ou seja, têm um pH ácido, o que acidifica o corpo. Como é que o corpo se acidifica? Porque às vezes estamos a falar, parece isto ciência, não é? No fundo a nutrição é ciência e a alimentação é uma arte. Eu digo que realmente o que nós devemos é aprender não sobre nutrição, mas sim alimentação desde um ponto de vista da arte. Então, eu já vou respondendo a estas perguntinhas. Queijos frescos e curados faz digestões difíceis? Sim, não deixa de ser um lacticínio e todos os lacticínios são pasteurizados. No processo de pasteurização, pensem que a pasteurização é um processo que, normalmente a nível industrial, quase que se faz em todos os alimentos para garantir que esse alimento não vai intoxicar, não vai envenenar ninguém. Então, os alimentos, ao serem pasteurizados, perderam todas as suas vitaminas, minerais e propriedades boas. Portanto, por um lado, aí não temos nada de beneficioso, porque são alimentos pasteurizados. Por outro lado, são alimentos, como estava a dizer, que acidificam o corpo. O que é que acontece? Quando eu consumo carne, peixe, ovos ou lacticínios, porque são alimentos ácidos com um pH baixo, o que acontece é que o meu corpo está ácido, de forma que, quando o meu corpo precisar algum tipo de vitamina ou mineral, neste caso o cálcio é um deles, quando o meu corpo precisa de cálcio, se não tiver cálcio suficiente, vai começar a descalcificar os meus ossos, os meus dentes, o cabelo, as unhas, então tudo começa a ficar de forma inestável. Então, quando as unhas começam a ficar muito quebradiças, quando os teus dentes caem, quando os teus ossos e articulações começam a funcionar ou a ficar ruidinhos, tudo isto tem a ver com um consumo alto de alimentos acidificantes, nomeadamente dos lacticínios. Além disso, são alimentos extremamente inflamatórios, ou seja, que acidificam o sangue. O que é que nós podemos fazer para alcalinizar o sangue e contrarrestar esta questão? Aumentar o consumo de frutas e vegetais, frutas e vegetais, frutas e vegetais, porque são os alimentos mais ricos em água e são alimentos alcalinos, portanto, seria uma boa, como se diminui a acidez, através de frutas e vegetais, ou seja, através de realmente alimentos que tu possas reconhecer na natureza. Pensa, antes estavas a perguntar sobre os queijos frescos e curados.
Se plantassem um queijo fresco na natureza, na terra, a terra não nos vai dar em troca queijo fresco, ok? Então, pensem que é um alimento totalmente industrializado. Então, muitas vezes aqui o ideal é não se trata de este alimento sim, este alimento não, este eu posso, este eu não posso. Podes tudo o que esteja na natureza, que tu possas reconhecer e que a tua máquina possa realmente interpretar, está bem? Nós somos seres fisiológicos e, portanto, deveríamos comer comida fisiológica. Catarina, o que é comida fisiológica? Realmente é aquela que o teu corpo pode interpretar, que pode transformar, queimar, metabolizar e digerir corretamente. Se o teu corpo faz isto de uma forma fácil, tu vais ter o teu peso natural e não vais ter qualquer tipo de desequilíbrio digestivo, hormonal, qualquer tipo de patologia que hoje as pessoas têm e que já consideram que é algo inerente e que é algo normal porque o vizinho também tem, sei lá, olha, eu tenho tiroide, então é normal porque o vizinho também tem. Não, não é normal, algo estás a fazer mal. Uma coisa é a genética e outra é a epigenética. A genética existe, mas ela só se desenvolve se nós a propagamos através da epigenética, que é o estilo de vida. Portanto, sobre uma questão que me estavam a perguntar, é a combinação dos alimentos. Vamos falar disso dentro de um bocadinho. Antes queria compartilhar que outra das preocupações é o tema do ferro. Então eu vou continuar a comer, deixo de comer carne e peixe, mas faço uma má transição e como muitos ovos, muitos lácteos, muitos frutos secos, muitas gorduras saturadas, e então isso é o que faz com que o teu corpo fique desidratado, e ao estar desidratado, metabolicamente também não funciona corretamente. Tema do ferro. Muitas pessoas também continuam a consumir estes alimentos por culpa do medo do ferro. O ferro é algo que se absorve otimamente com a presença de alimentos de vitamina C. A vitamina C está presente nomeadamente em alimentos como os cítricos. E para não me esquecer, o tema do cálcio, muitas pessoas perguntarão, Catarina, então o que é que eu faço para calcificar o meu organismo? Há muitos alimentos no reino vegetal e por aí foi por onde começamos. Realmente no reino vegetal temos tudo o que precisamos, todas as vitaminas, todos os minerais e todos os micronutrientes. Ou seja, quando vocês fazem uma análise em laboratório e tiram sangue ou fazem uma análise à urina ou às fezes, realmente o que é que vos aparece como valores? Aparece que vocês têm falta de zinco, de cobre, de ferro, ou seja, tudo isto são vitaminas e minerais, são micronutrientes, então é realmente isso que nós precisamos, porque é isso que nutre as nossas células, e nós para nutrir as nossas células temos que comer então aquilo que as nutre, não aquilo que as intoxica, aquilo que as desequilibra, que as mata. Então esse seria o tipo fundamental. Como é que podes então calcificar o teu corpo? Basicamente através de sementes de sésamo, amêndoas, algas e vegetais como o brócolo, por exemplo, os brócolis, eu digo brócoli porque em espanhol é brócoli, então o brócolo, porque são alimentos extremamente ricos em cálcio, então é uma boa forma de calcificar o nosso corpo. Mas a chave de tudo, voltando ao tema que hoje estamos aqui a compartilhar, é basicamente que haja uma rotatividade. As pessoas dizem, então, se sugeres simplificar e quantos menos ingredientes tiver o meu prato, melhor, então isso não é equilibrado. Sim, o equilíbrio está na rotatividade dos alimentos que tu fazes dia a dia após dia, semana após semana e na contagem de 365 dias do ano e ao longo da tua vida. Então aí é onde está a chave, é onde está o segredo. Então não pensem que o aumento de peso, quando transitas para uma alimentação de base vegetal, está num alimento em concreto ou em algo em concreto. Está em algo que estás a fazer mal e provavelmente estás a desidratar o teu corpo porque estás a consumir alimentos extremamente proteicos ou que sejam hidratos de carbono complexos, mas que são carentes de água. Então, se não tem água, também vai ser mais difícil metabolicamente o teu corpo estar a funcionar corretamente. Portanto, sobre o que me estava a perguntar a Célia, o tema da combinação dos alimentos é algo que normalmente muitas pessoas, sobretudo aquelas que digerem muito bem, que não têm qualquer tipo de problema, não sentem qualquer tipo de inchaço abdominal, nem gases, nem nada, então talvez este tema é um tema que não interesse tanto. Mas hoje, uma das coisas que eu mais deteto nos workshops, nas formações, nos cursos presenciais e mesmo nos online, em grupos privados que temos, uma das coisas que eu mais deteto é isso, é mesmo, Catarina, sinto uma flatulência, sinto um inchaço abdominal que é um mal-estar, nem se pode considerar dor, porque se fosse dor já sim seria um desequilíbrio, uma patologia, como pode ser um cólon irritável, ou cândidas, ou doença de Crohn, mas algo que é, olha, aprendi a conviver com isto, tenho dilatação abdominal, uns pequenos gases e tal, mas pronto, doer não dói, mas ainda que não dói,
gera assim um mal-estar e parece que não me sinto confortável. Esse desconforto tem muito a ver com a má combinação de alimentos. Porquê é que é importante realmente fazer uma boa combinação de alimentos? O mais importante na hora de combinar corretamente os alimentos é precisamente para que tenhas uma boa digestão e que não se gere essa putrefacção. Porque no fundo o que é que são os gases? O que é que significa gás? Gás, é pum, e por isso dá pum. E o gás é comida que apodreceu. Eu sempre ponho um exemplo nas formações de alimentação crua, que se nós deixássemos uma cenoura cozida na nossa cozinha e uma cenoura crua na nossa cozinha, ambas, uma cozida e a outra crua. A cozida, passado 2 ou 3 dias, está podre, está cheia de fungos, de vermes, aparecem minhocas, aparecem quanto mais tempo, pior. É uma coisa assustadora. Enquanto que a cenoura crua vai murchando, mas continua viva. É um alimento vivo. Porquê é que eu estava a falar do exemplo da cenoura? Porque nós vemos como, apesar dela, como já está cozinhada, ela, se deixares aí a temperatura ambiente, ela vai apodrecer. Os alimentos também apodrecem no nosso trato intestinal. Em que sentido? Quando não há uma correta combinação dos alimentos, os alimentos apodrecem, porque digestão significa combustão. Combustão é como se fosse uma queima, é uma queima. No fundo, nós estamos a queimar alimentos para os transformar, metabolizar e absorver o que tem de bom. E o que não tem de bom, nós excretamos pela urina, pelas fezes, pelo suor, por diferentes maneiras de excretar o que está a mais. Em que é que se baseia a teoria da combinação dos alimentos? Bem, como te estava a comentar, os alimentos têm tempos de digestão diferentes, e igual que te falava que existem alimentos ácidos e alcalinos, os nossos órgãos, alguns requerem de acidez e outros de alcalinidade para digerir os alimentos. Então, quando tu consomes um alimento que é ácido, e quando falo ácido não é ácido de sabor, senão que é acidificante, com um alimento extremamente alcalino, vamos pôr um exemplo, picanha com ananás, que é o típico num prato picanha brasileira, por exemplo. Então, nós aqui temos um alimento extremamente acidificante, é um alimento que não podemos reconhecer na natureza, é um alimento que inflama, intoxica o nosso organismo. Depois temos um alimento extremamente alcalino, um alimento que sim podemos reconhecer na natureza, como seria o ananás, um alimento riquíssimo em água. Então, este alimento, juntamente com este, vai apodrecer. Porquê? Porque tem tempos de digestão diferentes. O ananás vai ser digerido muito mais rápido, enquanto que a picanha pode demorar horas ou inclusive dias em ser digerido. O que é que vai acontecer? Algum dos alimentos vai ficar no trato intestinal, vai apodrecer, e isso o que é que vai provocar? Um processo que se chama parasitose. Então, todas as parasitas que temos no nosso organismo vão se pôr em circulação, e então, a partir desse momento, gera-se uma putrefacção. Ficarás com inchaço abdominal, gases. Então, claro, ao ter estes 2 sintomas, já estás de mala hóstia, ou seja, estás mal-humorado, porque a tua concentração está na tua barriga, está no teu estômago. Então, vais dizer, mas porquê? Se no fundo comi um pedacinho de carne com ananás, que era super saudável. E o ananás é super saudável, mas fora de todas as comidas. Então, tips para combinar corretamente os alimentos. Isto é algo que eu explico bastante no grupo que tenho privado com as meninas que já estão dentro do curso online Batch Cooking, sobre como cozinhar em 4 horas para toda a semana. É algo que temos muito em conta, e mesmo nos workshops é algo que eu sempre chateio muitas pessoas sobre: o teu problema não está num alimento, senão em como os combinas. E para ter uma correta combinação de alimentos, o que precisas é saber 4 regras básicas. Existem muitos autores que têm várias teorias, mas todos têm o comum denominador, baseia-se em 5 ou 6 tips que, se tiveres em atenção a estas questões, vais melhorar imenso. Número 1, beber qualquer tipo de líquido fora das refeições é o ideal. Porquê? Porque se nós misturamos líquido com comida que estamos a comer, não vamos conseguir diluir bem os sucos gástricos que se produzem quando se inicia o processo de digestão. Portanto, aqui já se pode gerar uma putrefacção só por beber líquidos no meio da refeição. Por outra parte, evidentemente que se estes líquidos são infusões ou água morna, é muito melhor porque ajuda à digestão, mas ainda assim o ideal seria que fosse 10 ou 15 minutos antes propriamente de consumir a tua refeição em questão, antes ou depois. Depois, questão das frutas. As frutas são o alimento à face da terra que mais rápido se digere. A pior combinação que existe, o pior veneno, é melão com presunto. Já sabemos todos que é um prato típico em muitos países, em restaurantes, inclusive é uma oferta
atrativa para a mente, mas não para o corpo nem para o sistema digestivo, porque gera muita putrefacção, gera muito inchaço abdominal e, portanto, a comida vai apodrecer aí nesse momento. Por outro lado, frutas, estamos a falar de frutas. Frutas, já sabem que existem frutas ácidas e frutas doces, pelo menos essas duas sabem que existem. Poderíamos agora começar a cantar. Quais são as doces? Então temos banana, papaya, figos. Quais são as ácidas? Então temos morango, kiwi, etc. O que é que acontecem? Voltamos já ao mesmo que falávamos antes. Têm tempos de digestão completamente diferentes. Portanto, se eu combino uma fruta com outra fruta, elas vão apodrecer porque uma é digerida muito mais rápida que a outra. As ácidas são digeridas muito mais rápidas que as doces, então se eu as combino juntas, como falávamos antes, a banana com o morango ou a banana com o kiwi, o que se vai gerar é uma putrefacção tremenda no nosso intestino. Portanto, não é de todo a melhor combinação. Por outro lado, combinar proteínas, seja de origem animal ou origem vegetal com fruta, também não combina, porque as frutas devem se consumir sempre, sozinhas, longe de todas as comidas, à exceção das 4P. Eu digo que são as 4P porque em espanhol assim nunca me esqueço, que são pomelo, que é toronja, poma, que é maçã, papaya e pera. São frutas neutras, igual que o tomate. O tomate é ácido, mas o abacate é uma fruta neutra. Maçã combina perfeito. Eu diria que se querem combinar alguma fruta com qualquer comida, a única fruta que eu diria que é a melhor para combinar seria a maçã. As 4 que mencionei anteriormente são boas no sentido de que têm enzimas, que é uma substância necessária para digerir. Depois, existem outros tips que são fundamentais para ter uma ótima digestão e uma melhor absorção. O melhor será comer frutas isoladamente, pergunta a Célia. Sim, sempre. Sempre que puderes. A exceção da maçã, que me estava a comentar, que é uma fruta que combina bem com todas, até porque tem uma substância que se chama ácido málico, o que ajuda a digerir melhor. É uma fruta riquíssima em enzimas. As enzimas é uma substância que o nosso corpo produz para poder digerir e absorver os nutrientes de cada um dos alimentos. Portanto, é fantástico. E existem muitos outros tipos que podíamos continuar aqui a comentar. Então, as proteínas, nunca se deveriam misturar tantas proteínas. Essa salada com tudo, com tantas proteínas, não. É um erro muito grande, porque a proteína é algo que em si já é demorado em ser digerido, quanto mais como para ser mal combinado com outros alimentos. Vegetais combinam com todo tipo de hidrato de carbono, ou seja, vegetais com arroz combina sempre bem, vegetais com leguminosa combina sempre bem. Se fazemos um prato, uma salada, por exemplo, com uma leguminosa como base, o ideal será selecionar uma só leguminosa, não uma leguminosa mais 50.000 variedades que sobraram do jantar de ontem à noite, não. Isso é muito bom, mas como digo, para a mente, não para o corpo. Pronto, todo este tipo de tips sobre como combinar corretamente os alimentos podemos aprofundar num outro vídeo, mas de uma forma mais extensa e aprofundada, e depois podem colocar aqui dúvidas. Maçã é uma fruta ácida. Sim, depende. Existem maçãs que são ácidas, maçãs mais doces, mas a maçã golden, por exemplo, é uma fruta que é considerada uma fruta neutra e ainda assim, mesmo a ácida ou a doce, seja a Fuji, seja a Green Smith, seja qualquer um tipo de fruta, o facto de ter ácido málico faz com que seja um alimento que seja facilmente digerível e bem combinado com outros alimentos. Mas ainda assim, o melhor será sempre frutas isoladamente das comidas, está bem? E sempre ácidas com ácidas, doces com doces. E ainda assim, mesmo quando façam o consumo da fruta isolada, se são pessoas que têm algum tipo de problema, seja cólon irritável, seja qualquer problema que tenha a ver com o sistema digestivo intestinal, o ideal inclusive será fazer um snack, um lanche monofrutal, ou seja, de um só tipo de fruta, ok? E mais coisinhas, dúvidas e questões que vocês queiram colocar por aí? Todas estas questões são questões que também resolvemos no curso online que lancei do Batch Cooking, que é um curso sobre como cozinhar para toda a semana. Falamos sobre como confeccionar, como elaborar um método, como elaborar um prato bem combinado, bem equilibrado. Resolvemos mais dúvidas e questões mais além das receitas que aprendemos. Se não sabes do que eu estou a falar, podes aceder ao link que está na minha biografia e aí poderás assistir à primeira Masterclass onde te explico em que é que consiste este curso. É um curso que está formado por 4 módulos, pequenos almoços, snacks e jantares, e em todos eles tenho sempre muito em atenção a combinação, e não só a combinação, nomeadamente a seleção de produtos que sejam frescos, puros, que sejam ricos em água,
e todas estas questões que falamos até agora. Leites vegetais, concorda em que sentido? Leites vegetais, qual a dúvida em concreto? As bebidas vegetais, se são boas ou não são boas, imagino que será isso que está a questionar. As bebidas vegetais são boas sempre e quando caseiras, ok? E se não, se forem compradas ou industrializadas, o que já não é bom, porque se é industrializado e está dentro de um pacote, já não é muito bom. Mas, pensem que tudo o que está num pacote, apesar de que te digam que após o agitamento tem 3 dias de validade, isso tem que ter conservantes e aditivos, ok? E a melhor prova é isso. A melhor prova para saber se uma bebida vegetal é ou não pura, que nenhuma é pura, porque isto é mesmo assim. Sinto muito dizer, mas tenho que vos dizer a verdade. Para quê? Para que mentir? Poderia-vos dizer, sim, comprei bebidas vegetais que são maravilhosas. Não são maravilhosas, mas dentro do que há, existem umas melhor que outras. Então isso já é uma boa notícia. Então, vamos começar pelo... Não é maravilhoso. O maravilhoso seria que tu fizesses a tua própria bebida vegetal caseira, em casa. E simplesmente precisas de uma mão cheia de frutos secos e água. É tão fácil como isso. E é muito mais barato que o que tu podes encontrar desde o ponto de vista industrial. Quanto custa uma bebida vegetal? Hoje, a indústria alimentar viu que o nicho saudável vende, então as pessoas estão a fazer uma transição e daí depois o incremento de peso de ok, eu agora não como carne, eu agora não como peixe, agora não como ovos, agora não como lácteos, mas tomo leite de soja, tomo leite de não sei o quê, tomo leite, a barrita de não sei das quantas, o snack de não sei das quantas. E o que é que acontece? Todos estes alimentos, apesar de serem biológicos, orgânicos, veganos, estão carregados de açúcar. Muitos deles, não todos, mas a maioria. E se não é açúcar, são aditivos, são conservantes. Tudo o que está num pacote não dá para plantar na terra. A terra não nos dá em troca, portanto, pensem que à partida já não traz muitos benefícios. Mas ainda assim, não vamos fazer tudo perfeito? Claro que não, e até porque vamos fazer exceções. Então, nestas exceções, sim, é verdade que se no corre, tens que optar por uma bebida vegetal de supermercado, então aí sim há opções mais saudáveis. Não vou falar de marcas, mas um tip que podes aproveitar, como fazer caseiro. Nós no curso do Batch Cooking ensinamos a fazer vários tipos de bebidas vegetais e o grupo vai compartilhando, e quem está aqui online sabe que vamos compartilhando mais que as receitas que estão dentro, e é super fácil. Podes fazer bebidas vegetais com tudo, desde frutos secos a cereais, é super fácil. Então, um tip para quando compram, para quem quer continuar a comprar bebidas vegetais, que eu não aconselho de todo, porque aqui temos um exemplo, é uma bebida vegetal, é de origem vegetal, mas é um alimento acidificante. E como é que é possível? Imaginem, vamos falar de uma bebida de amêndoa. A bebida de amêndoa, por exemplo, as amêndoas são um alimento rico em cálcio, alimento de origem vegetal, alimento alcalino. Mas estamos a falar das amêndoas. Mas o leite de amêndoa que vendem no supermercado já está aditivado, tem gomas, tem aglomerantes. Tanto é assim que se vocês ferverem qualquer tipo de bebida vegetal industrial numa panelinha, vocês vão ver que ela nunca se talha, nunca se rompe. Porquê? Porque tem gomas que fazem com que a textura seja sempre lisinha, etc. Se vocês fizerem uma bebida vegetal caseira, nunca se deveria ferver. Porquê? Porque ao ferver, como todos os frutos secos têm gorduras boas, gorduras naturais, ao ferver a gordura vai se separar da água, então vai talhar, e por isso nunca se deveria ferver, porque é um alimento vivo. Então, temos dois exemplos: bebida vegetal caseira, alcalina; bebida vegetal comprada, um alimento acidificante. Neste caso, temos um alimento que é acidificante e, no entanto, é um alimento de base vegetal. Portanto, o consumo em excesso deste tipo de alimentos, e neste caso em concreto estamos a falar de bebidas vegetais, poderia levar, sim, no curto e no médio prazo, a um aumento de peso. E então depois as pessoas perguntam: mas eu vegetarianizei a minha dieta, veganizei a minha dieta e agora peso mais do que nunca. Como é que é possível isto? É possível, sim. É possível se passaste a comprar tudo e mais alguma coisa que existe numa loja ou supermercado com produtos bio, eco e veganos. Que isto não está comprometido nem com ser magrinho, nem com ter saúde, está bem? Porque voltamos ao mesmo. Se entrarmos numa loja, numa mercearia de produtos embalados, empacotados, biológicos, não deixa de ser um alimento morto, está empaquetado, não tem vida, não tem energia. E nós somos energia, precisamos de energia. Então, a Pacriflor diz que, a Paula, diz que a bebida de cânhamo é fantástica. É fantástica, sim. É fantástica porque o cânhamo é uma gordura muito melhor que o consumo de frutos secos, porque é riquíssima em aminoácidos, é uma bebida também proteica e, além disso, as gorduras são muito boas, têm muitos antioxidantes. Portanto, meninos, vamos despedir porque ainda não almocei, porque eu sou portunhola, então como tarde. Então, dúvidas e questões que vocês tenham aqui, temas que queiram abordar,
Mandem-me uma mensagem e quem quer entrar nesta família maravilhosa do Batch Cooking ainda vai a tempo, porque estamos com uma promoção muito especial, porque eu ainda não estou a fazer workshops presenciais e quando começar o preço oficial voltará ao mesmo que o valor presencial. Portanto, aproveitem, porque isto é mais que receitas. A nutrição, como vos dizia, é uma ciência, mas a alimentação é uma arte e é esta arte que precisamos de aprender, porque não estamos desnutridos, nem precisamos preocupar-nos com tanta proteína sim, proteína não. Portanto, amigos e amigas, perguntei em cima sobre a água, se puderes responder sobre a água, eu já falei, eu vou deixar este vídeo, há um momentinho da água. Qual era a questão em concreto da água? O tema da água, eu falei qual é a melhor água neste vídeo, por isso podem aproveitar, este vídeo vai ficar ainda online durante 1 ou 2 dias no feed e depois fica no IGTV, penso eu, portanto, aproveitem, façam aí uma review neste live que acabamos de fazer e vejam, mas a melhor água é a água das frutas, também é uma água destilada, é uma água biológica, é uma água com vitaminas e minerais naturais, portanto, aproveitem. Qualquer dúvida e questão que queiram fazer, coloquem aqui, amanhã vou fazer outro direto de um tema também maravilhoso. Portanto, amigos, não desistam, não desanimem, influenciem cada vez mais e se pensavas que o teu incremento de peso era por culpa de comer de base vegetal, estás enganado. Conquistaste já muitas coisas em termos de saúde e isso é o que interessa, não é o aspecto físico, mas é super importante comer equilibrado, com grande rotatividade, bem combinado e, nomeadamente, começares a aprender de uma vez por todas qual é o alimento que te corresponde para não preocupar-te nunca mais por isto sim, isto não. Pensas que o chimpanzé na natureza pergunta-se esta banana quantas calorias tem? Não. Eles não se perguntam, eles são recoletores e comem aquilo que apanham na natureza. E é isso que nós temos que apanhar nos mercados locais, nas nossas hortas e em tudo o que podemos reconhecer na natureza. Se filtras e se pode beber da torneira, o que achava disso, mas vou rever. Ok, sobre esta questão em concreto não falei, mas entre beber água da torneira e água da garrafa, nenhuma das opções é boa. Uma, porque já falamos o que falamos, porque no fundo a água que vem pelos canos é uma água que acaba de... Ou seja, está extremamente intoxicada por todos os resíduos que traz arrastado. Por outro lado, é uma água que não sabemos qual é a qualidade dessa água. O pH é extremamente ácido. Por outro lado, água de garrafa, também já falamos, a água de garrafa vem em garrafas, está carregada de metais pesados. Os metais pesados é algo das coisas mais difíceis de eliminar do nosso corpo. Se temos muitos metais pesados, também não conseguimos perder peso, apesar de não comer até. É um fator que influencia muito todos os metais pesados, vitaminas e minerais, o déficit e a carência também. Então, outro tip, algo que eu faço na minha vida diária, além do consumo excessivo de água através das frutas, consumo muita fruta, é o consumo de água solarizada. Ou seja, o que eu faço, trato de procurar uma água que tenha um pH o mais alto possível e depois, quando chego a casa, traslado para uma garrafa de cristal e deixo essa água ao sol, pelo menos durante 7 ou 8 horas, mínimo, pelo menos durante as horas de sol, para solarizar essa água. Que efeito é que traz isto ao meu organismo? O mesmo que trazem as folhas verdes, os vegetais e as frutas. Em que sentido? Receberam a energia do sol. O sol tem fotões, que esses fotões convertem-se em fitonutrientes dentro do nosso organismo. Portanto, é uma forma excelente para alcalinizar, depurar e pelo menos não sujar a tua casa, que é o teu querido templo, o teu corpo. Está bem? Olha, muitos beijinhos e abraços e espero que tenham gostado. E se não, também não. Eu fico na mesma contente porque tem que ser assim a vida, um jogo. A vida é um jogo que é fácil, nós é que complicamos. Amores meus, besitos e abraços e até amanhã. Bye! Já.